Claro que o vídeo cortou. Então, pessoal, tem uma segunda parte. Vocês que vieram até aqui, tem uma segunda parte, talvez fique pequenininho, mas tem essa segunda parte. O celular cortou, não sei porquê, mas ele corta. Tem espaço, mas ele cortou. Então, vamos lá. Então, esse pastor, muitas vezes, ele não tem esse tempo todo, né? Para estar, por exemplo, na parte da música cristã, não se faz muitas vezes uma seletividade. Tem pastores que faz, aqueles que vivem exclusivo da obra, aqueles que têm uma consciência maior, quando ele tem uma percepção de que aquele não está sendo um todo por cento, quer dizer, está glorificando ao próprio homem, ele já manda remover e faz uma seletividade. Isso acontece muito na batista e na presbiteriana, até mesmo porque, no caso, os batistas e os presbiterianos têm uma cultura mais elevada, academicamente falando, não ficam batendo em quem tem conhecimento, né? Não ficam batendo naqueles irmãos que estudam. Os presbiterianos batistas não fazem isso. Mas a Assembleia de Deus faz. O irmão gosta de descer no cacete nos irmãos que estudam. Ah, meu Deus, né? E aí a gente vê a imaturidade. Então, esse obreiro, ele tem que ter uma capacitação também espiritual. Como que isso também é uma das minhas críticas. Para mim, todos os pastores eram para serem remunerados e ter o seu tempo de dedicação. Inclusive, gabinete pastoral, muitas vezes é feito depois do culto. Isso é uma crítica, isso não existe. O irmão trabalha, o pastor trabalha, o pastor muitas vezes estuda, porque tem que trabalhar, né? Tem que se qualificar. E muitas vezes tem que ficar depois do culto, ou durante o culto sair do culto e ir prestar gabinete pastoral. Ou muitas vezes passar a semana todinha na igreja. Meu irmão é pastor, e falei inclusive isso com ele. E isso pode levar os irmãos, inclusive, uma síndrome de burnout, né? Que é a exaustão física e mental por causa do trabalho excessivo. Então, minha crítica para que os pastores sejam remunerados, e nós sabemos que há essa capacidade de remunerar os pastores se começássemos pelo seguinte: começássemos tornando as igrejas independentes, congregações independentes, tá certo, faz parte do corpo todo da IADER, mas no entanto independentes. A igreja faria questão de pagar para que esse pastor, se fosse pastor completo da igreja por muito tempo, que é outra crítica que eu faço também. Essa questão de troca-troca de pastor todo ano, ou de 2 em 2 anos, onde é que está isso na Bíblia? Essa troca-troca de pastor. E isso acaba prejudicando a igreja. Trocou agora o pastor lá na minha igreja, né? Não estou dizendo que o outro pastor não seja uma bênção, mas trocou a gente com a comunhão. Você está se tratando, vamos dizer assim, tem algum irmão que está se tratando com aquele outro pastor, passou 1 ano ou 2 anos se tratando, cuidando da sua vida espiritual, aí o pastor vai embora, você vai começar tudo do zero, passar tudo de novo com aquele outro pastor. Não existe, né, meu irmão? A gente troca pastor quando o pastor, infelizmente, ele caiu, ou ele está precisando de cuidar da saúde dele, ou coisa do tipo. Mas troca, isso não é saudável para a vida da igreja, não. Se o pastor tiver chamado, porque uma das críticas mas tem pastor, certo, mas se ele não tem chamado, ele não tem que estar lá como pastor. Mas se ele é um pastor chamado por Deus, não tem esse troca-troca. Então, voltando para cá, né? O que eu digo, nem todo mundo tem coragem de dizer, né? Então você só vai ouvir aqui. Muita gente não tem coragem de dizer isso porque, infelizmente, é dependente do sistema, né? Então não pode falar isso, né? E eu posso até ser disciplinado, mas estou mentindo aqui, me mostra na escritura, igual a Lutero, me mostra na escritura aqui que eu estou errado e eu busco me consertar. Se não tiver escrito aqui, infelizmente, eu não vou contra a minha própria consciência, disse Lutero. Não sou Lutero, mas estou trazendo aqui, né? Então vamos lá. Então esse obreiro, ele tem que ter a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, buscar uma comunhão maior para que o Espírito Santo guie sua vida, para que o Espírito Santo conduza a sua vida, para que o Espírito Santo traga orientações espirituais para a sua vida. Se ele se afasta do Espírito Santo, ele se afasta de Deus. Então precisa ter essa comunhão maior com o Espírito Santo, né, para que ele veja ali o seu ministério tanto ser próspero, como na salvação de vida, né, os próprios crentes mudando ali a sua vida através do ensino da palavra, culto de doutrina, escola dominical, né, e também sendo edificado através dos louvores que sejam cristocêntricos, né, voltado para a glória de Cristo. Você que é músico, meu irmão, você é músico, você louva na igreja, Cristo tem que ser exaltado, Deus tem que ser exaltado a todo tempo. Os hinos não é voltado para massagear o seu ego, os hinos não é voltado para enaltecer a sua vida, os hinos devem ser voltados para glorificar, mostrar as grandezas de Deus, ou contar, fazer aqui
trazer o que Deus fez na vida dos seus servos no Antigo Testamento, para fortalecer a fé das pessoas a partir da própria Bíblia, né? Pegando os textos bíblicos e transformando em letras de hino, em cânticos, né? Mas não, nunca para glorificar você mesmo, nunca para você se autopromover, se autoexaltar, porque o único que é digno de toda honra, toda glória é Deus. Voltando para cá, né? A questão de um aprofundamento, né? De um aprofundamento do obreiro que está na frente, né? Através, por exemplo, da sua própria vida piedosa, uma vida de oração. E volto a dizer, o fato do obreiro, do pastor, ele não ser remunerado, acaba que, imagine, pense comigo aqui, né? Aqui falando agora da vida piedosa. Você pensa em um pastor, o pastor ele sai, pense comigo, agora, ele sai de 5 horas da manhã para ir trabalhar, chegar de 7, vamos dizer. Aí chega no trabalho, trabalha até 5, chega em casa de 6, 6 e pouco. Ou muitas vezes ele não tem condições de chegar até a igreja. Se ele for para casa, ele leva a roupa e toma de banho no trabalho. De lá já vai para a igreja, né? Termina o culto de 9, 9 e pouco, tem que resolver alguma coisa, tem que conversar alguma coisa com os irmãos. Ele vai sair de 10 horas, né? Vamos dizer que ele sai de 9 e meia, né? Ou 10 horas. Aí vai para sua casa, jantar, né? Aí vai chegar na sua casa, se a igreja não for perto da sua casa, que é outra crítica que eu faço aos rodízios. O rodízio, vamos dizer que o pastor, eu até perguntei há pouco tempo para alguns irmãos, alguns dizem que sim, não tenho certeza, né? Mas antigamente era assim, não sei hoje, os rodízios. O pastor mora lá na zona norte, bota o pastor lá para a zona sul. Imagine a vida desse irmão, como é que esse irmão, a vida desse irmão, quanto se torna corrido, quanto se torna opressora. E se o Filho vos libertar, você é livre. Se você faz a coisa com alegria, né? Deus é enaltecido. Agora, se você faz a coisa, vive um pastoreado no sufoco, sofrido, síndrome de burnout. E aí o pastor se mata muitas vezes, né? Muitos pastores praticam isso. Tem até um livro que eu usei para escrever o meu TCC, Suicídio de Pastores. Depois dá uma olhada aí, que é a tese de um autor. A tese dele, não sei se é de mestrado ou se é do doutorado. Então, como é que ele vai ter uma vida piedosa, uma vida de oração? Não, mas ora em espírito, meu irmão. A pessoa não tem tempo. No intervalo do almoço ele quer dormir, não vai orar não. Ah, mas faz um sacrifício. A gente sabe que não é assim, né? Então, para ter uma vida piedosa, uma vida de oração, de jejum, né? Um estudo devocional da palavra, nem todo obreiro tem condições de fazer isso. Foi uma das minhas críticas também. O que acontece? Culto de terça-feira, normalmente culto de oração. Eu disse, vamos escolher um irmão, os irmãos que vão trazer a mensagem das quarta-feiras do mês todinho, quarta, terça-feira, culto de oração. Cada irmão traz uma palavra na terça-feira, o irmão tem tempo para estudar, para meditar, trazer uma palavra ali para a igreja. O que acontece muitas vezes? Terça-feira você chega lá, o irmão chega para você e diz, é você que vai trazer a palavra. Como assim, meu irmão? Não, mas você estuda ou coisa do tipo. Não é assim não, meu irmão. Às vezes você passou um dia difícil, um dia de cão. Como é que você nem fez seu devocional, não pegou nem a Bíblia, vai chegar lá, aí eu não sei, eu acho que é a igreja do véu, né, que acontece assim, tudo acontece de uma forma livre, solta. Não, mas o Espírito Santo usa não sei o quê. Então a Bíblia não separou cada pessoa com o seu chamado para alguma coisa. Muitas vezes a gente ouve assim, não, mas o obreiro tem que estar preparado. Meu irmão, o obreiro tem que estar preparado. Mas, no entanto, meu irmão, a coisa tem que ser feita com ordem e decência. Fica aqui mais uma crítica. Então, esse exercício piedoso, oração, jejum, né, o próprio devocional diário, né, para levar a esse exercício de uma vida piedosa através desse alimento espiritual diário, né, que o obreiro deve ter, todo mundo deve ter, né, todos os cristãos, né, que é a questão do crente, né, o crente ele é um sacerdócio real, né? Em 1 Pedro 1:2, né? Que nós somos sacerdócio real, né? E chamado para anunciar as maravilhas de Deus, né? Levar a luz à vida das pessoas, né? Através das virtudes daquele que nos chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz, como também comunicar o evangelho. O crente tem que comunicar o evangelho, tem que levar a palavra adiante. Muitas pessoas estão aí no pecado, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão distantes de Deus, muitas pessoas estão aflitas, daí porque uma imensidão de religião. As pessoas querem saber onde é que está Deus e vão buscar de várias formas. E você sabe quem é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é Jesus. Se as pessoas não souberem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles não vão conhecer a verdade, não vão ter vida, né? E vão viver mortos em seus próprios delitos e pecados, porque a palavra não vai gerar fé, porque ninguém pregou para eles. Então é uma das missões, anunciar, comunicar o evangelho, né? E para fazer isso você precisa ter essa comunhão também com o Espírito Santo, né? Porque aí você vai conseguir influenciar primeiramente a sua vida. Se você não influencia a sua vida, você não consegue influenciar a vida de ninguém. Se o Espírito Santo não está habitando na sua vida e não está promovendo essa comunhão com Deus, através de todas essas outras situações, leitura da palavra, oração, jejum, né? Buscar cada vez mais uma comunhão maior com Deus, através de situações que glorificam ao seu nome, você não vai ter como exercer uma influência na sua própria vida, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, ou muito menos em qualquer esfera da sociedade. Então, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. E isso é feito quando você tem comunhão com Deus através da sua palavra, e quando o Espírito Santo de Deus, que foi nos dado para habitar em nossas vidas, agora não como no Antigo Testamento, todo crente é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que é o seu guia ali interior, né? E que muitas vezes intercede por você, lá em Romanos, quando você não tem capacidade, muitas vezes nem de orar, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então assim, você precisa ter comunhão com Deus, buscar a sua comunhão com Deus através dos meios de graça, indo à igreja, orando, lendo a palavra, pregando a palavra. Isso também edifica o que prega, edifica a vida daqueles que estão no mundo de pecado, mas também edificam a sua própria vida. Então nós vemos como que se deu a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Vemos que o crente deve ter uma comunhão com Deus através de uma vida contínua de oração. O próprio Jesus viveu dessa forma e devemos ser os imitadores de Cristo, para imitarmos Cristo, né? Ser meus imitadores, como o apóstolo falou, assim como sou de Cristo. Para nós imitarmos Cristo, nós precisamos pegar também os pontos da forma como ele viveu, como exemplo para a nossa vida, e aplicarmos a nossa vida de oração, e ser cheio do Espírito Santo. E aí tem todos esses meios, esses mecanismos para nós vivermos cheios do Espírito Santo. Então é isso, pessoal. Se tu não é inscrito no canal, chegou até aqui ao final, se inscreva no canal aí, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas com essa palavra, né? E aí, se você de alguma forma foi aí atingido por alguma coisa que eu disse, né? Que Deus te abençoe, é o que eu te desejo, né? Mas eu creio que tudo o que eu falei aqui fui direcionado pela minha compreensão do Evangelho, como eu penso que poderia ser diferente. E as minhas críticas sempre críticas para um crescimento, né? Um crescimento. Então deixa também teu comentário aí, se tu quiser descer o cacete no irmão Alex, desce aí, bota aí o teu comentário. Se a palavra foi abençoada, faz aí teu comentário aí, compartilha esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus os abençoe.